Olá pessoal, vamos para o oitavo resumo da nossa disciplina de direção defensiva. Continuando ainda em acidentes de trânsito, como evitar a parte 2. Vamos lá então. Para atingir o objetivo, a gente vai seguir o seguinte sumário. Tipos de colisão em acidentes, como evitar a colisão frontal, como evitar a colisão traseira, como evitar a colisão em sentido contrário e nas ultrapassagens, como ultrapassar e ser ultrapassado. Então serão os assuntos abordados. Vamos aqui para o primeiro então. Tipo de colisão em acidentes. Nós temos aí basicamente a colisão, né, que é aquela interceptação ou lateral, ou é uma forma que vai se envolver dois veículos ou mais, né, em um acidente, mas ela é muito clara como que aquele acidente ocorreu. E envolve dois ou mais veículos. O choque, que já é uma situação um pouco diferente, onde você estará, o seu veículo ou o veículo de terceiro irá se envolver em um acidente com um objeto fixo, ou uma árvore, como o exemplo da imagem, ou um poste, que é muito comum nos meios urbanos, né? E infelizmente ocorre com frequência. O tombamento, que é quando o seu veículo ele faz uma volta não completa, em torno de 180 graus, ele só tomba e não completa aquela giro do veículo, né, no acidente. A colisão misteriosa, que é aquela situação em que as pessoas, né, que observam o acidente não conseguem entender o que gerou aquele acidente, não é? É uma situação bastante confusa, porque você não sabe o resultado, ou melhor, não sabe o que foi a causa daquele acidente. E por final, o capotamento. Qual a diferença do capotamento para o tombamento? O capotamento, o veículo ele executa um giro completo, no mínimo de 360 graus no acidente. É apenas para conceituar, para a gente poder entender quais são os tipos básicos de acidente, tipos de colisão que ocorrem dentro aí do nosso ambiente de trânsito e na grande maioria das vezes, praticamente 100%, por questões aí de imprudência, imperícia ou por negligência. É um dos fatores que vai gerar este acidente, ok? Vamos continuar então, vamos para o próximo slide. Falando então sobre colisão frontal, ou seja, com o veículo da frente, vamos assistir um pequeno vídeo para entendermos essa situação. Vamos lá então. Para evitar colisões com o veículo da frente, fique atento às luzes de freio e indicadores de direção do mesmo e mantenha a distância de segurança do veículo da frente, aumentando ainda mais a mesma em dias de chuva. Então, pessoal, basicamente a dica aqui é: mantenha uma boa distância de segurança do veículo da frente, principalmente quando o tempo está ruim, em dia de chuva, né? Que a distância de frenagem é maior, não é? Evite aí se posicionar na via de uma maneira incorreta e também tome cuidado com as luzes de freio do seu veículo. Por quê? Porque se ela tiver com defeito, o condutor que está atrás do seu veículo não conseguirá identificar antecipadamente que o seu veículo irá parar. Isso irá gerar com certeza uma colisão traseira. O seu veículo irá colidir com o veículo da frente, ok? Outra coisa importante, execute a seta de mudança de direção antecipadamente. Então são dicas importantes para que você aí evite a colisão com o veículo da frente. Principalmente quando a situação do clima, né, está chovendo, está com neblina ou situação parecida. Outro fator que implica muito na questão do acidente com o veículo da frente é o excesso de velocidade, porque se o veículo que está à sua frente parar, por mais que você tenha uma distância de segurança e você esteja em alta velocidade, você não conseguirá frear o seu veículo a tempo antes de colidir, ok? Então são as dicas importantes aí para evitar esta situação. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Ocorre quando o veículo bate contra aquele que segue, ou seja, que está à sua frente, imediatamente à sua frente, no mesmo sentido. Normalmente acontece quando não é mantida, né, a distância de segurança. Lembre-se, é obrigação do veículo de trás evitar a colisão com o veículo da frente. Então, o veículo que está atrás, existe uma premissa maior aí no trânsito, ele deve evitar a colisão com o veículo da frente. Ou seja, quem bate atrás está errado. É um chavão, vamos dizer assim, é um ditado do trânsito, ok? Que na grande maioria das vezes é verdade. Então, quem bate na traseira, na grande maioria das vezes está errado, está incorreto aí na sua conduta,
certinho? Vamos para o próximo slide então, vamos lá. Falaremos agora como evitar a colisão traseira, ou seja, com o veículo de trás. Vamos assistir o vídeo para entender um pouquinho mais. Vamos lá. Para evitar que o veículo que está na sua traseira colida com o seu, observe sempre os retrovisores e, caso você detecte um outro veículo muito próximo, ofereça passagem e diminua a velocidade. Evite freadas bruscas. Sinalize com antecedência sua intenção de manobra. Não cole no veículo da frente, isso dificulta a ultrapassagem do veículo que está na sua traseira. Como vimos aqui, pessoal, aquela premissa que foi citada por mim no conteúdo anterior, de que quem bate na traseira está geralmente errado, ela fica aí, vamos dizer assim, em xeque, né? Por quê? Então eu fiz isso premeditadamente, propositalmente. Porque na direção defensiva, você sempre poderá evitar o acidente. Sempre. De uma maneira preventiva ou até mesmo corretiva. E, por exemplo, aqui, o que o nosso vídeo nos cita aqui? Se você tem um veículo muito colado na sua traseira, ou seja, que não está mantendo a distância de segurança, o que você vai fazer? Dá uma setinha, aquela setinha para a direita, indicando que você quer que ele ultrapasse. Isso não é uma regra no trânsito, mas é uma prática, né? Principalmente nas BRs. E dá o espaço, vai para um pouco mais para a sua direita na via, permitindo que aquele veículo ultrapasse o seu e siga a sua viagem. Isso evita o quê? Uma situação de risco, porque se o veículo da sua traseira está muito colado ao seu, a chance de um acidente é muito grande. Então ofereça passagem. Outra coisa importante, observe sempre os retrovisores. Para quê? Para detectar essa situação, que o veículo está muito colado no seu veículo, na parte traseira do seu veículo. É importante também nas ultrapassagens tomar todo cuidado, porque às vezes você não deixa o espaço suficiente na parte traseira do seu veículo, ou então na parte dianteira do seu veículo, e na ultrapassagem ocorre uma situação que quem está ali ultrapassando não tem aonde entrar, ele acaba tentando voltar e colide com a traseira do seu veículo. Então são diversas situações que você tem que estar atento. A regra é: seja colaborativo, em momento algum dificulte a vida do outro condutor. Isso permitirá uma maior segurança para o outro condutor e principalmente para você mesmo. Ok? Então são regras importantes no trânsito. Vamos observar aqui, ó. A colisão com o veículo de trás ocorre porque o mesmo permanece com uma distância de segurança inadequada do seu veículo. Existem algumas reações que você poderá tomar para evitar este tipo de colisão. Lembre-se, é obrigação do veículo da frente evitar a colisão com o veículo de trás. Isto sim é direção defensiva, ok? Então é importante termos isso em mente. Sempre você poderá colaborar com a segurança. Vamos para o próximo slide, vamos lá. Falaremos agora como evitar a colisão com o veículo em sentido contrário, ou seja, quando ocorre uma colisão frente a frente. Vamos assistir aqui o vídeo para conceituar e entender um pouquinho mais sobre este assunto. Vamos lá. Só ultrapasse se a visibilidade for boa, mesmo que a sinalização permita. Reduza a velocidade nas curvas. Tenha muito cuidado nas conversões à esquerda e retornos. Evite a guerra de faróis, pois você poderá ser a vítima. Facilite a ultrapassagem dos demais condutores. Então, pessoal, a colisão frente a frente acontece principalmente ou praticamente 100% nas ultrapassagens. E é uma das mais comuns e mais fatais, principalmente quando você tem o envolvimento de uma motocicleta nos centros rurais, ou seja, nas BRs, nas estradas, porque vai se somar ao fator do acidente a alta velocidade e o somatório das velocidades, ou seja, a velocidade do veículo A com o veículo B que se colidem frontalmente. Então isso é algo que gerará aí uma sequela, né, muito grande para o condutor, principalmente do condutor de moto. Na grande maioria, acidente fatal, ok? São coisas importantes a serem observadas aqui. Se a sinalização não permitir, não ultrapasse, nunca, porque se aquele local ali está indicando a proibição,
ou a uma curva à frente ou a uma lombada, ou seja, a sua visibilidade não está adequada para a ultrapassagem. E mesmo que a sinalização permita, só ultrapasse com total visibilidade, porque às vezes a sinalização pode ser deficiente. Às vezes a placa de proibido ultrapassar foi alguém fez um vandalismo, tirou aquela placa do local, ou o local está mal sinalizado, a faixa contínua está apagada, ou situações similares. Ou seja, quem cuida da sua segurança, o principal interessado é você mesmo. Então só ultrapasse quando você tem perfeita visão da pista à frente e com total cuidado na questão do distanciamento, ou seja, se você avistou um veículo no sentido contrário, você tem que ter total certeza que o tempo será suficiente para você ultrapassar aquele veículo que está à sua frente. Tá? É importante também que você evite guerra de farol à noite, porque o ofuscamento do outro condutor pode envolvê-lo em um acidente. Então são situações que é importante citar, que às vezes parece um detalhe mínimo no ambiente, no seu deslocamento, que vai culminar num acidente fatal, certo? Tomem todo cuidado, revejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque o acidente frontal geralmente é um acidente que gera aí grandes perdas humanas e materiais. Combinado? Vamos aqui a uma conceituação. A colisão frente a frente, ou seja, com o veículo que trafega em sentido contrário ao seu, é a mais violenta, geralmente a mais grave na questão de danos pessoais e materiais. Faça tudo para evitá-la. Combinado? Vamos para o próximo conteúdo. Vamos lá então. Falaremos, pessoal, agora um pouquinho sobre a ultrapassagem. Vamos reforçar o que nós citamos anteriormente, porque a ultrapassagem é um dos momentos mais inseguros, mais problemáticos quando você conduz um veículo, principalmente nas vias rurais, nas estradas e nas BRs, ok? Vamos assistir aqui esse pequeno vídeo para entender um pouquinho mais. Vamos lá. Nunca efetue uma ultrapassagem em locais que existem faixas ou placas que proíbam tal manobra. Observe se o veículo que está à sua frente, bem como o que está na sua traseira, não iniciou uma manobra de ultrapassagem. Observe o comprimento do veículo que está à sua frente e se o espaço entre a fila de veículos é suficiente para o seu. E o mais óbvio, porém também muito importante, observe se a pista está livre para a ultrapassagem. Então, como visto no vídeo, pessoal, existem várias dicas importantes e vou complementar um pouquinho mais. A ultrapassagem, quando ela é permitida, ela não quer dizer que ela é obrigatória, ou seja, se existe ali a possibilidade de ultrapassar, você não deve ultrapassar se você, por exemplo, está na velocidade máxima para aquela via. Um exemplo, a via ela é uma via rural, pavimentada, você está em um veículo de passeio, um carro pequeno. Você está a 110 km por hora, está no limite da velocidade permitida para aquele local. E você tem um veículo à sua frente. Ambos estão a 110 km por hora. Se você quiser ultrapassar este veículo, o que vai acontecer? Você estará executando uma velocidade não permitida para aquela via. Isso é uma coisa que raramente é citado aí nos cursos, né, de formação para o condutor, mas que é muito importante você perceber isso. Não quer dizer que a via ela permite a ultrapassagem, que você tem que ultrapassar. Se você já está na velocidade limite para aquela via, você deve simplesmente manter o seu trajeto. É importante que você perceba essa questão, porque é muito comum você ter a oportunidade de ultrapassar e ter o impulso de realizar aquela manobra desnecessariamente. Você já está no limite de velocidade para aquela via. Bom, vamos complementar aqui. Sempre é bom lembrar que toda manobra do veículo deve ser precedida de sinalização. Para tal, utilize setas de sinalização ao entrar e sair da fila de veículos, sempre mantendo a distância de segurança lateral e frontal. Outra ação por parte do condutor que garante maior segurança na ultrapassagem é a execução de um pequeno toque na buzina, para alertar aos demais condutores de sua intenção de ultrapassagem. Lembre-se, acidente frente a frente geram grandes perdas pessoais e materiais, ok? Passagem por outro veículo, aqui é uma questão de conceituação.
Passagem por outro veículo. Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Ultrapassagem. Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornando à faixa de origem. Ou seja, a passagem, você tem um veículo aqui, em paralelo, uma via com aquela faixa branca central, né? Ou seja, sentido único, você simplesmente vai passar por ele. Já na ultrapassagem, você tem que pegar a contramão e retornar para a faixa de origem. É uma questão conceitual, mas que muitas vezes é importante nós entendermos para podermos avaliar uma situação aí de uma explicação teórica sobre essas questões, ok? Vamos então para o próximo slide. Continuando, pessoal, aqui ainda sobre a ultrapassagem, vamos dar uma olhadinha nos procedimentos ao ser ultrapassado. O que quem está sendo ultrapassado deve fazer, como que deve se comportar este condutor. Vamos assistir o vídeo aqui para entender um pouquinho mais, vamos lá. Ao perceber outro condutor com a intenção de ultrapassagem, caso você esteja na esquerda, dê sinal e desloque seu veículo para a direita sem acelerar. Se você já estiver na faixa da direita, mantenha a velocidade constante e facilite a ultrapassagem. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Bom, pessoal, quanto à questão dos procedimentos ao serem ultrapassados, também são extremamente importantes. Porque não é somente quem ultrapassa que deve tomar o cuidado, mas que também quem está sendo ultrapassado. E você, como condutor defensivo, tem muito a fazer nessa situação. Como, por exemplo, deixar um espaço entre o seu veículo e o veículo da frente, para que quem está ultrapassando possa intercalar nesta fila de veículos e não fique por muito tempo exposto na contramão. Outra coisa importante, a faixa da esquerda, na grande maioria dos casos, ela é utilizada para a ultrapassagem. Então, se você está conduzindo à esquerda numa via, por exemplo, sentido único com duas pistas, você deve deixar a pista da esquerda para a passagem, né? Usando aí o termo correto, para a passagem do veículo que está se deslocando junto com você naquela via. Então é importante que você entenda esses conceitos para que a segurança coletiva de fato ocorra. Então não somente quem ultrapassa deve tomar o cuidado, mas também quem é ultrapassado, ok? Vamos aqui para uma pequena leitura. A maioria dos acidentes fatais ocorre nas vias rurais, ou seja, nas rodovias e nas estradas. Acontecem por erro humano, na ultrapassagem. Em muitos casos, o veículo que está sendo ultrapassado é envolvido no acidente. Seja inteligente e tenha o bom senso, evite ao máximo situações de perigo, facilitando a ultrapassagem dos demais condutores. Então é uma questão de inteligência, você ceder a passagem, facilitar a passagem, porque se ocorrer um acidente, possivelmente você estará envolvido. E talvez até seja a pessoa mais prejudicada nesse acidente, ok? Então é isso, vamos para o próximo slide. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a ultrapassagem de ciclista. Existe toda uma regra, inclusive assim, se não for cumprida é uma infração de trânsito, que você deve estar atento. Então, ao ultrapassar um ciclista, primeiro, faça essa ultrapassagem em baixa velocidade, jamais ameaçando aquele condutor de um veículo de propulsão humana que é a bicicleta, ok? Outra coisa importante, mantenha uma distância mínima lateral de 1,5 m. Isso é previsto em lei e é uma infração de trânsito caso você não cumpra. Tenha em mente que o ciclista, a qualquer momento, ele poderá ter que deslocar a sua bicicleta um pouco mais para o centro da via. Então, se você cruzar por ele muito próximo, pode ser que ocorra ali um acidente. E se você der o azar dele cair embaixo da roda do seu veículo, a situação poderá se agravar muito. E com certeza você terá a sua consciência aí não tranquila, né? Porque você estará colaborando e muito para esse acidente, certo?
Então aqui, ó, a ultrapassagem de um ciclista deve ser realizada a uma distância mínima lateral de 1,5 m e com velocidade reduzida. Vamos aqui, para finalizar, falar sobre o que é proibido na questão da ultrapassagem. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Nos trechos em curvas, em aclives sem visibilidade suficiente, das vias com duplo sentido de direção e pista única, ou seja, nestes locais não é permitida a ultrapassagem. Vamos reler aqui, ó. Nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, das vias com duplo sentido em direção e pista única. Então são situações que a ultrapassagem não é indicada e nem é permitida. Nas interseções e suas proximidades e nas passagens de nível, que são aquelas passagens de cruzamento rodoferroviário. Então nas interseções não é permitido ultrapassar por uma questão de lógica. Se você está fazendo a ultrapassagem em uma via, ou melhor, em um cruzamento, aquele cruzamento existe muito fluxo de veículos mudando de sentido. Então a chance de um acidente ali é muito grande. Pela direita de transporte coletivo parado para embarque e desembarque, também não é permitido. Sobre o acostamento e faixa de pedestre. Então, ultrapassar na faixa de pedestre, além de ser um ato extremamente perigoso, é uma infração de trânsito. Tome cuidado quanto a isso. Sobre o acostamento e faixa de pedestre, já falamos. Nas pontes, viadutos e túneis. Por que é proibido ultrapassar nas pontes, viadutos e túneis? Porque você não tem um ponto de fuga. Se você está numa ponte, essa ponte, na grande maioria das vezes, não possui acostamento. Se ocorre ali uma situação de perigo com um veículo que está vindo no sentido contrário, qual vai ser o seu ponto de fuga? Você não tem. Então a colisão frontal é praticamente certa, nesse caso aí, certo? Veículos parados em função de sinal luminoso e vermelho. Você não deve ultrapassar. Obviamente você deve aguardar na traseira do veículo que está à sua frente para que o sinal abra e todos sigam o fluxo normalmente. Veículo em fila parados em razão de bloqueio viário. Então vocês estão parados em fila esperando o sinal abrir. Então se o sinal abrir, você vai passar juntamente com os demais veículos sem realizar nenhuma ultrapassagem. A mesma coisa vai ocorrer se houver um bloqueio viário. Se há um bloqueio viário ou uma blitz, uma situação de perigo que o fluxo parou, você deve aguardar na sua fila de veículo. Não deve realizar nenhum tipo de ultrapassagem, muito menos pelo acostamento, que aí junta duas infrações no mesmo ato errado, né? Onde houver marcação viária longitudinal proibindo aquela faixa contínua ao centro da via, seja ela branca, seja ela amarela, você não deve mudar de faixa. É uma situação que com certeza irá gerar um risco muito grande. E quando houver cortejo, préstito, desfile e formações militares, a ultrapassagem está proibida, além de ser uma infração de trânsito. Ok, pessoal? Com isso nós finalizamos mais um resumo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.